Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Qual a sua prioridade? Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Salmos. Vamos ler Salmos 27, dos versículos 1 ao 4. Está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amados, esse texto, um texto escrito por Davi, um salmo davídico, e nós vemos aqui, nesses primeiros versículos, que Davi, ele tinha razões para enfrentar temores, medos, talvez ele pudesse se sentir extremamente sozinho, oprimido, abatido, e nós vemos em toda a história de Davi que ele de fato enfrentou momentos extremamente desafiadores. E ele tinha razão para talvez fugir, talvez tentar resolver as coisas na força do seu braço, mas ele faz uma declaração que nos revela o porquê Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem comum, no sentido de Davi enfrentou os problemas que nós enfrentamos, dificuldades que nós enfrentamos, talvez ele enfrentou coisas muito maiores, principalmente naquele período em que ele foi ungido como rei, até assumir como rei, porque Saul ainda estava reinando. Ele enfrentou coisas que foram indescritíveis e ele foi uma pessoa que se dedicou em buscar a Deus acima de qualquer coisa. Esse versículo 4 nos revela o porquê ele foi esse homem segundo o coração de Deus. Ele declara ali no versículo 4: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amados, quando nós lemos isso daqui, nós entendemos que a prioridade na vida de Davi era ter comunhão com Deus, era se relacionar com Deus. Ele sabia que tudo em sua vida dependia desse relacionamento, dessa comunhão. Por isso ele declara: uma coisa eu pedi ao Senhor. Ele não pediu 2, 3, 10, 20. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a procuro, que eu esteja sempre na casa do Senhor. Amados, quando nós lemos esse texto, não é na casa, num templo físico. A casa é na habitação, na presença do Senhor. Trazemos para a aplicação da nossa vida uma consciência constante da presença de Deus. Deus está aqui conosco e em nós o tempo inteiro. Foi isso que ele pediu ao Senhor, que ele queria ter essa vida, dessa consciência plena da presença de Deus, de estar todos os dias da sua vida na presença do Senhor. Para quê? Para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação. Ah, amados, que incrível isso daqui. E é interessante que na leitura, quando nós continuamos a ler o Salmo 27, quando nós chegamos ali no versículo 8, ele escreve assim: A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face buscarei, Senhor. Ou seja, o coração de Davi
clamava pelo Senhor. O coração de Davi clamava dizendo: busque a mim, busque a mim. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de Deus, da consciência, da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E a resposta dele a esse clamor que vem do Espírito: a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A resposta dele: a tua face, Senhor, eu buscarei. Quantas vezes o Espírito Santo que vive em nós clama dentro do nosso coração, dizendo: busque a minha face, busque a mim. Qual que é a nossa resposta? Será que tem sido a mesma resposta de Davi? A tua face, Senhor, eu buscarei. Veja que eu não vou buscar as mãos do Senhor. Eu não vou buscar os pés do Senhor, eu vou buscar a face do Senhor, porque a face nos remete a relacionamento. Se eu busco as mãos do Senhor, então talvez eu queira só as suas bênçãos. Se eu busco os pés do Senhor, talvez eu me veja apenas como servo ou serva do Senhor, mas quando eu busco a face do Senhor, eu entendo que o Senhor nos estabeleceu para termos relacionamento com Ele. E nós que estamos debaixo da nova aliança, a Bíblia nos diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança pelo novo e vivo caminho, Jesus. Ah, amados, que eu e você, nós coloquemos como prioridade na nossa vida essa relação, esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. Ah, amados, nós temos visto muitas mudanças na sociedade, na cultura. O pós-modernismo tem trazido junto com ele um estilo de vida muito agitado, muito cheio de distrações. As pessoas não param para ficar mais quietas, reflexivas. Não, elas estão o tempo inteiro fazendo algo, se agitando. E esse modelo de vida ele tem sido trazido para dentro da igreja, e muitas vezes nós vemos a igreja vivendo assim, num ativismo enlouquecedor, fazendo 1 milhão de coisas, tendo 1 milhão de eventos, de programas. Mas e cadê o buscar a face de Deus? Cadê buscar o relacionamento com Deus para contemplá-lo, para contemplar a bondade do Senhor, para pedir orientação a Ele? Ah, amados, isso tem escapado por entre os nossos dedos. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados com esse estilo de vida que o mundo tem vivido, esse estilo de vida da pós-modernidade, e nós temos nos alinhado a ele e temos abandonado essa busca pela presença de Deus, essa busca pela companhia de Deus. Amados, as pessoas não sabem o que é ter companhia, ter a companhia de Deus. Você já experimentou ficar ali quietinho na companhia do Senhor, ouvindo o que Ele tem para te dizer? Ou simplesmente recebendo ali no teu espírito tudo aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre a tua vida? Você já experimentou isso? Amados, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Amados, é claro que nós temos todos os nossos afazeres, temos o nosso trabalho, temos a nossa rotina, mas nós precisamos estabelecer como prioridade do nosso coração a comunhão com Deus. Davi tinha muitos afazeres, muitas tarefas, muitas coisas a fazer, mas uma coisa ele colocou no coração dele, uma coisa ele estabeleceu como prioridade na sua vida: buscar ao Senhor, ter relacionamento com Deus, buscar a sua face, e ele determinou isso no seu coração e ele a procurou. Ele não teve uma posição, uma reação passiva. Não, ele pediu isso a Deus, ele colocou: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a
procuro, eu corro atrás disso, eu busco isso com fervor. Eu não fico esperando que isso aconteça de qualquer jeito na minha vida. Eu não fico aqui sentado esperando que talvez algum dia isso aconteça. Não, eu pedi ao Senhor que eu quero estar na presença dele todos os dias da minha vida e eu procuro isso. Eu quero isso, eu me dedico para que isso se torne realidade. Ah, amados, qual tem sido a minha e a sua prioridade de vida? Que eu e você, nós possamos estabelecer assim como o rei Davi estabeleceu em seu coração. Buscar ao Senhor, a face do Senhor, não simplesmente os milagres, as bênçãos, mas a face do Senhor, para conhecê-lo, para termos comunhão com Ele, para de fato entendermos quem é Deus. É quando buscamos a face do Senhor que o conhecemos de verdade. E é conhecendo a Deus que desfrutamos de fato da vida que Ele conquistou para nós. Porque a vida eterna é esta, João 17,3 está escrito, a vida eterna é esta, conhecer a Deus. Ou seja, nós conhecemos na comunhão e não tem comunhão com Deus sem comunhão com a sua palavra. Muitas vezes nós vemos a igreja abandonando a comunhão com a palavra, mas a palavra precisa fazer parte da nossa vida. Precisamos ler, meditar nessa palavra. Precisamos, como a palavra mesmo diz que ela é alimento, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Não podemos nos conformar com esse modelo de vida que tem sido difundido. Ah, amados, infelizmente é triste a gente falar isso, mas infelizmente os cristãos têm se acomodado. Eles têm se satisfeito com muito pouco, muito pouco. Para eles saber que, tá bom, Jesus morreu para mim, por mim, eu tô salvo do inferno, amém. Amados, essa não é a vida cristã genuína, não é a vida que o Senhor conquistou para nós. O Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer mostrar a sua face, o Senhor quer nos orientar, o Senhor quer nos aconselhar, o Senhor quer estar na nossa presença. Ele está na nossa presença, mas Ele quer que nós tenhamos a consciência da presença dEle. Ele está o tempo inteiro aqui, mas Ele quer essa comunhão. Ele quer essa comunhão. Você já imaginou? A Bíblia sempre faz a comparação do relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva. Você já imaginou? Você está noivo, ou você está noiva, ou você já é casado, e você tem a sua esposa, o seu esposo ali perto de você, mas você não valoriza a presença. Você simplesmente sabe, tá bom, está aqui, mas você não conversa, você não quer ter comunhão. Que tipo de casamento será esse? Que tipo de vida conjugal será essa? Amados, assim é com Deus. Que tipo de vida com Deus nós temos se negligenciamos a sua presença? Ele está aqui o tempo inteiro. Nós é que temos nos afastado dessa consciência da presença do Senhor. Quantas vezes vamos orar como se Deus estivesse lá, num céu muito distante? Não, amados, Ele está aqui. O Espírito Santo vive em nós. Vive em nós. Amados, que eu e você, nós coloquemos como prioridade a nossa comunhão com Deus. Todas as outras coisas da nossa vida dependem de como é o nosso relacionamento com Deus. O nosso casamento, nossa vida financeira, nosso trabalho, nosso ministério, a vida como pai, como mãe, como irmão, como irmã, toda a nossa vida depende de como anda o nosso relacionamento com Deus, de como é o nosso relacionamento com Deus
Será que nos relacionamos com Ele apenas querendo as suas mãos, apenas querendo aquilo que Ele pode nos dar? Será que nos relacionamos com Deus apenas quando o problema chega e aí a gente precisa de um socorro e aí a gente chora aos pés do Senhor e clama por ajuda? Deus é tão maravilhoso e tão bondoso e tão misericordioso que Ele nos socorre, que Ele nos ajuda. Mas será que é esse o tipo de relacionamento que de fato nos satisfará e satisfará a Deus, alegrará a Deus? Será que é esse o tipo de relacionamento em que nós o buscamos apenas para resolver problemas? Ah, amados, toda a nossa vida depende daquilo que nós estabelecemos como prioridade. Qual tem sido a prioridade na sua vida? O que você tem estabelecido como prioridade no seu coração? É conseguir uma carreira melhor? É conseguir mais dinheiro? É conseguir um ministério que você acha que precisa ser mais visto, conhecido? O que você tem colocado como prioridade no seu coração? Ah, amados, a prioridade do nosso coração precisa ser conhecer a Deus. Essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida eterna. Essa é a verdadeira vida e nós temos nos afastado disso. Nós temos deixado que esse estilo de vida do pós-modernismo nos dite as regras e diga como que nós devemos viver. Sabe, nós temos muitas vezes cedido a esse estilo de vida ganancioso, avarento. Muitas vezes cedemos ao estilo de vida orgulhoso, egoísta, invejoso, que se compara o tempo inteiro. Ah, amados, esse não é o modelo de vida que o Senhor tem para nós. Que eu e você possamos estabelecer hoje no nosso coração, assim como Davi estabeleceu, uma coisa eu peço a Ti, Senhor, que eu tenha essa consciência da Sua presença aqui, todos os dias da minha vida, e que eu possa buscar a Sua face todos os dias da minha vida, e que eu possa contemplá-lo todos os dias da minha vida, e buscar orientação em Ti para todas as coisas na minha vida. Ah, amados, Jesus disse certa vez para os seus discípulos: por que vocês se preocupam com tantas coisas? Por que vocês deixam o coração de vocês agitado com tantas coisas? Por que vocês fazem isto? Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que vocês precisam serão acrescentadas a vocês. Ou seja, coloque como prioridade no seu coração buscar a Deus e conhecer a Deus e se relacionar com Deus. Algumas pessoas dizem que esse estilo de vida é apenas para aqueles antigos monges que viviam isolados, eles podiam viver assim. Nós não. Nós estamos na pós-modernidade, nós temos que trabalhar, temos que cuidar da família, temos que cuidar dos negócios, não tem como viver assim. Tem, amados, porque esse é um modelo de vida de dentro para fora. É um modelo de vida que começa no nosso coração. É um modelo de vida que a gente estabelece aqui dentro. Qual tem sido o nosso problema? Temos vivido o cristianismo, tenho mencionado isso com os irmãos e vou continuar batendo nessa tecla porque precisamos avançar nesse relacionamento com Deus. Muitos e muitos cristãos vivendo o cristianismo de fora para dentro, ou seja, como regras, como algo a ser cumprido. Ah, eu vou no culto todo final de semana, vou no culto no meio da semana, tudo bem, eu faço a escola bíblica, ok, tá tudo certo. Não, amados, é relacionamento. As coisas que nós fazemos, o serviço que prestamos, ele precisa ser o resultado do nosso relacionamento. Por que que temos visto tantas coisas terríveis acontecendo no meio da igreja? Por que que temos visto tantas ministrações, tantas músicas sem unção nenhuma? As pessoas estão ali pregando, estão cantando, mas não há vida. Não há vida.
Por quê? Porque a vida flui do relacionamento. Jesus disse que do nosso interior, ou seja, não é do exterior, é do nosso interior, fluiriam rios de água viva. Para quem? Para aqueles que se alimentam dele, para aqueles que têm comunhão com ele, para aqueles que estabelecem, assim como Davi estabeleceu como prioridade da vida, conhecer a Deus, se relacionar com Deus. Colocar como tesouro do seu coração Cristo Jesus, viver por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo em todas as coisas. Ah, amados, nós precisamos voltar, precisamos nos arrepender daquilo que tem roubado o lugar de Deus no nosso coração. Precisamos voltar a esse cristianismo que é o verdadeiro, puro, o evangelho genuíno. Que não é esse monte de evento, esse monte de programa, esse monte de coisa que não leva ninguém a nada. Que só leva as pessoas a quererem se comparar umas com as outras. Que tipo de cristianismo é esse que nós temos visto e que temos vivido? Não, esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é se relacionar com Deus, é permitir que a vida dele flua do nosso interior. O verdadeiro cristianismo é viver o amor, a generosidade, a misericórdia que vem de Deus. É viver a sabedoria, o discernimento, a orientação que vem de Deus por meio do seu Espírito que habita em nós. Mas nós precisamos o quê? Procurar por isso, correr para viver isso. Não podemos nos conformar com uma vida passiva, em que nós esperamos que o pastor se relacione com Deus, que o líder faça alguma coisa. Não, sou eu e você que precisamos fazer, que precisamos colocar em prática. É você que precisa se dedicar na palavra. É você que precisa orar pela sua própria vida e pela sua família, pela sua casa. Não espere o pastor, o líder, não. É você. Você já foi justificado por Cristo Jesus. Você já é justo por meio de Cristo. A oração do justo é poderosa e eficaz. Não é a oração do pastor, é a oração do justo, daquele que foi justificado por Cristo, que é poderosa, que é eficaz. Por que muitas vezes não tem tido essa eficácia? Por que muitas vezes nós não temos tido o resultado das nossas orações? Porque estamos orando totalmente fora da palavra de Deus. Jesus nos ensina que quando Ele está em nós e as suas palavras permanecem em nós, nós vamos orar, vamos pedir e seremos atendidos. Mas veja que se nós tivermos essa consciência da presença e se a palavra dele estiver agindo em nós, atuando em nós. Ah, amados, isso é o que Davi viveu. Por isso ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele falhou, mas ainda assim ele estabeleceu como prioridade no seu coração buscar a Deus. Isso só nos mostra que nós, em nossa caminhada, erramos, falhamos, mas precisamos ter o nosso coração, determinar como prioridade da nossa vida, da nossa caminhada, buscar a Deus, crescer no relacionamento com Deus, estudando a palavra, lendo a palavra, orando, louvando ao Senhor, permanecendo em silêncio para ouvir do Espírito. Amados, o Espírito Santo vive em nós, ele fala conosco, ele ministra, e é no nosso interior que nós entendemos o que o Espírito Santo está falando conosco. Ele não vai vir com uma voz audível, pode ser que exista uma teofania, uma manifestação clara ali de Deus na sua vida, mas na maioria das vezes é aquele testemunho interior que nós sabemos que é o Espírito Santo que está falando conosco, que é o Espírito Santo que está trazendo o entendimento, a revelação daquela palavra que nós estamos lendo aqui na Bíblia, é o Espírito Santo que está nos dando entendimento, é o Espírito Santo que traz aquele convencimento no seu interior e você sabe, puxa, eu preciso abandonar esse estilo de vida aqui, eu preciso abandonar isso daqui, porque o Espírito Santo está me direcionando, o Espírito Santo está me guiando, eu preciso seguir por esse caminho, eu preciso tomar essa decisão, porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo. Esse é o modelo de vida de uma comunhão completa com o Senhor, estabelecendo como prioridade essa comunhão. Que eu e você coloquemos isso
na nossa mente, no nosso coração, esse modelo de vida. E assim como Davi, nós procuremos vivê-lo todos os dias da nossa vida. Vivendo essa comunhão, essa presença constante do nosso Deus. Amados, buscando a face do nosso Deus, querendo conhecê-lo de fato e de verdade. Sabe, não conhecer a Deus por ouvir falar dele, mas conhecer a Deus por se relacionar com ele, por ter uma vida com ele, por ter experiências pessoais com ele. Um conhecimento profundo, não um conhecimento intelectual, não um conhecimento raso, mas um conhecimento profundo, que nós podemos dizer: eu conheço a Deus, eu sei quem é o meu Deus. Por que Davi podia dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação? De quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Porque ele experimentou quantas vezes a salvação, o refúgio do Senhor, a segurança do Senhor. Quantas vezes ele viveu isso? Ele tinha uma experiência pessoal com Deus, uma experiência viva no seu relacionamento com Deus. Que eu e você, nós não nos acomodemos com esse modelo de cristianismo que nós temos visto por aí. Que eu e você, nós busquemos ansiosamente, nós corramos atrás desse relacionamento íntimo, profundo com o nosso Deus, buscando a sua face, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja a ir além, a viver mais profundo. Senhor, nós não queremos nos conformar com o raso, nós não queremos nos conformar com um estilo de vida que não contempla a plenitude da vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos te conhecer, nós queremos avançar, nós queremos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, nós queremos contemplar a tua face, Senhor. Pai, não queremos te conhecer só de ouvir falar, não, queremos te conhecer porque de fato vivemos contigo, temos experiências reais contigo. Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece, não queremos ser sucumbidos por esse estilo de vida completamente contrário à tua palavra, por esse estilo de vida tão superficial que o mundo tem vivido e que tem adentrado a igreja. Não queremos esse cristianismo superficial, pós-moderno, não! Nós rejeitamos isso, Pai. Nós queremos o verdadeiro cristianismo, o relacionamento profundo contigo, a vida profunda contigo, Senhor. Queremos nos alimentar da tua presença, queremos nos alimentar da tua palavra, queremos sentir de fato o Senhor falando conosco, queremos perceber no nosso espírito a manifestação do seu espírito. Senhor, nós não queremos viver esse cristianismo barato que tem sido oferecido por aí, esse evangelho barato que não é o seu evangelho. Não queremos isso, Pai. Nós queremos um relacionamento contigo, uma vida de profundidade no Senhor, algo que vai além, muito além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, do que os nossos 5 sentidos conseguem sentir. Queremos ir além, queremos essa vida no Espírito, pelo Espírito, de comunhão intensa e profunda contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nos ajuda a manter a consciência da sua presença enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos nos nossos afazeres diários. Senhor, nos ajuda a manter a consciência da sua presença. O Senhor está aqui em todo tempo. O Senhor deseja se relacionar conosco em todo tempo. Nos ajuda
a manter a consciência da presença, Pai. Nos ajuda a estabelecer como prioridade no nosso coração te conhecer. Não, a prioridade da nossa vida não são bens, não são riquezas, não são coisas materiais, físicas, não são relacionamentos, simplesmente não. A prioridade da nossa vida é o Senhor, é conhecer ao Senhor. E todas as outras coisas dependem disso, Pai. Ah, Senhor, nós queremos te conhecer. A partir do conhecimento do Senhor, nós levaremos uma vida tão satisfatória, Pai. Nós não queremos esse cristianismo superficial, não. Nós rejeitamos isso, Pai. Nós queremos ir mais profundo contigo. Nos leva mais profundo, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que nós possamos ver e contemplar a sua beleza, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração. Queremos ver com os olhos do Espírito. Queremos contemplar a tua face, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.